Olá Virgem, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje estou aqui para fazer a verificação em relação aos planetas durante o novo ano astral desde abril de 2016 até abril de 2017. Vamos verificar o que é que os planetas vão andar a fazer durante este período e nas principais áreas da tua vida. E sem mais demoras vamos então começar. A primeira situação que nós vamos verificar és tu, como é que tu vais estar. E para isso nós vamos ver como estás por fora, como estás por dentro e as tuas emoções, ok? Então, quando nós falamos em a maneira como te mostras, como estás por fora, a maneira como te mostras aos outros e a maneira como tomas iniciativas, tu tens uma energia que é, exatamente, de Virgem, e isto significa que tu és uma pessoa bastante racional, bastante ponderada. Tu gostas muito de planear as coisas, gostas muito de ter as coisas todas muito direitinhas, muito certinhas, gostas das coisas cientificamente comprovadas e que façam sentido, que tenham lógica, gostas de pensar, ok? Gostas da razão. Por isso mesmo é que esta energia faz parte do planeta Terra, é uma energia muito interessante, muito boa para se poder utilizar, uma vez que nós estamos com os pés assentos na Terra, vivemos aqui, portanto, quanto mais nós conseguirmos planear, racionalizar, etc., mais estamos adequados ao mundo em que vivemos. No entanto, há aqui outra coisa que eu também te quero lembrar, é que, e já está aprovado cientificamente pela física quântica, nós não existimos só isto que nós vemos, ok? Não é só aquilo que nós conseguimos apalpar ou ver que faz parte da realidade. Há todo um mundo à nossa volta que não é explicável, mas que existe e que ainda não se conseguiu comprovar a 100% como funciona, nem as leis de funcionamento, pelo menos não cientificamente, mas que existe, está lá. Há pessoas que conseguem levitar, há pessoas que conseguem fazer coisas completamente estranhas, que nunca ninguém pensaria que seria possível. Não se sabe muito bem como, não se sabe muito bem porquê, mas sabe-se que conseguem. E é isto que eu queria que tu entendesses, que o mundo não é exatamente aquilo como tu o vês. O mundo é muito mais para além do que isso, ok? E isto é aquela coisa que se chama massa negra, os buracos negros, essas coisas todas, que até que há algum tempo atrás nós pensávamos que era simplesmente o vazio, que não havia lá nada, mas que entretanto a ciência já começou a descobrir que afinal há ali muita coisa, afinal há ali um outro mundo, um mundo paralelo, uma coisa à parte, que normalmente nós temos tendência em fazer isso, a fazer afastamento, é tipo aquilo mas é outra coisa e nós estamos aqui e somos outra coisa. Na realidade está tudo junto, isto é tudo energia, nós somos energia, as coisas são energia, a vida é energia, os movimentos são energia e tudo junto funciona como um uníssono, é a sinfonia do universo, como eu costumo brincar e dizer. Mas se tu entenderes isto, se tu entenderes que nós não estamos sozinhos, não é só a nossa energia, há muitas mais energias à volta, e mais do que isso, se tu entenderes que existem movimentos de energias que vão a teu favor, que estão a ajudar-te a tu conseguires ser uma pessoa melhor, a evoluires em algum aspecto, que é exatamente para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para aprender. Isto é até quase como se fosse uma escola, nós estamos aqui a aprender coisas, nós estamos aqui a evoluir pessoalmente. E não é os pormenores, que é uma coisa que tu és excelente, não é? Mas não é os pormenores que fazem o todo, mas sim os pormenores todos juntos que fazem o todo. Ou seja, os pormenores não são o todo, todos juntos é que fazem o todo. Ou seja, por exemplo, não é a questão com a vizinha que preocupa, ou a questão com o marido, ou a questão com o patrão, ou a questão com não sei o que vai ser o problema na tua vida, mas sim o que é que está por trás que faz com que tu tenhas aquela situação na tua vida e o que é que tu tens que trabalhar para conseguir entender e resolver aquela questão na tua vida, ok? Portanto, não é só o pormenor, é o todo, o grande, e isso era uma coisa que eu gostava que tu entendesses. Aliás, o universo gostava que tu entendesses, porque existe aqui uma grande necessidade de conseguir sair um bocado do mundo racional e lidares um bocado com esta situação do esotérico, do diferente, do original, do fora do vulgar, do inexplicável, das energias, do tudo aquilo que é assim mais difícil de entender, ok? Mas que está lá e que, se tu utilizares de uma forma positiva, aquilo funciona, que é uma maravilha. Eu costumo brincar e digo assim, imagina, por exemplo, que eu vou sair de casa e o guarda-chuva fala comigo. O guarda-chuva diz-me assim, olha, melhor levares-me porque hoje vai chover. O que é que eu vou pensar? Então, mas é maluco, olha, agora o guarda-chuva está a falar comigo. E sai pela porta fora. E chove, e eu molho. Passados uns dias, volta a acontecer exatamente a mesma coisa. E eu volto outra vez a dizer, estou a ficar maluquinha, olha, agora o guarda-chuva fala comigo. E saio, e chove, e molho.
E assim sucessivamente, algumas vezes. Até que vai chegar um dia em que o guarda-chuva fala comigo e eu digo assim, eu quero lá saber se eu estou maluquinha ou não estou maluquinha. Eu vou, mas é levar o guarda-chuva porque se chover eu não me molho. E assim acontece. Eu levo o guarda-chuva, chove e eu não me molho. Ok? É isso que eu queria que tu entendesses, que é, não tem só a ver com o explicável, tem a ver com o conseguir tirar partido desta situação, o tirar partido das intuições, o tirar partido dos feelings, das sensações, tirar partido do inexplicável. Quando nós conseguimos tirar partido do inexplicável, utilizar a intuição na prática, aí sim faz todo sentido. E nós começamos a ver, não só pormenorzinhos, mas começamos a ver o que está por trás dos pormenores, toda a grandiosidade, toda a arquitetura, a sinfonia do universo. E isso ajuda-te e muito a conseguir tirar partido desta enorme capacidade que tu tens de ter os pés bem assentes na Terra. Porque repara, anda para aí muito boa gente que anda com a cabeça na Lua e é só esoterismos e não consegue viver, não é? E muitas vezes perde-se. Tu não tens esse problema, tu tens os pés bem assentes na terra. O teu problema é que às vezes não consegues chegar mais longe e fazeres mais coisas porque estás tão com os pés assentes na terra naquele sítio que não consegues ver mais longe e andar e chegar mais longe, ok? Portanto é importante que tu sim tenhas os pés na terra, mas sim também te deixes de levar um bocado pela cabeça nas estrelas e tirar partido desta questão da intuição e do inexplicável e do oculto e essas coisas todas na prática, no teu dia-a-dia, para te ajudar a tomar decisões, a viver, a ser muito mais feliz, ok? Era isto que eu queria que entendesses. Portanto, agora, em relação a esta situação e durante este ano, em relação à tua energia, o que é que acontece? Há um planeta que se chama Júpiter e que já está, desde agosto de 2015, a passar em cima da tua constelação e vai lá estar até setembro deste ano, até setembro de 2016. O que é que isto quer dizer? Júpiter é um planeta que tudo que ele toca, ele expande. Então o que acontece? Das duas uma. Ou desde agosto, cada vez tu estás mais picuinhas e mais programador e mais planeador e mais as coisas todas direitinhas e provavelmente já deves estar farto de levar na cabeça porque as coisas não acontecem como tu tinhas planeado e tu ficas frustrado e voltas ao estaca zero e começas a construir tudo outra vez e lá em cima, se é que a gente pode imaginar assim, lá estão os deuses todos chateados contigo que tu nunca mais aprendes que tens que os deixar ajudar também. Se é que podemos pôr assim desta maneira, claro. Ou então tu já estás a deixar fluir, já estás a conseguir com que as coisas, apanhar a boleia, digamos assim, e conseguir deixar com que as coisas te ajudem de alguma forma e sim, a tua vida está muito melhor desde o agosto de 2015, ok? É isso que eu queria que entendesses e ainda vais a tempo porque até setembro de 2016 ainda podes aproveitar esta energia. Esta é uma energia que tem a ver com a expansão. Tu estás lá, estás positivo, estás a deixar ir, estás a fluir, com um movimento, ótimo, então tudo vai a teu favor. Não estás a trabalhar, estás a querer controlar, estás a querer planear, estás a querer pôr as coisas todas muito direitinhas, muito certinhas, muito nos pormenores e muito pouco no tudo, então as coisas não estão a fluir para ti, cada vez fica pior, ok? Então é isso que eu queria que entendesses, que é, Júpiter expande o bom, mas também expande o mau, e depende de ti aproveitar essa expansão para o lado positivo. Basta simplesmente tu colocar-te no lado positivo e utilizares essa energia de uma forma positiva também, ok? Percebido? Ótimo. Agora, para além do Júpiter e até setembro, em agosto vão entrar aqui também 4 planetinhas que te vão ajudar a que tu te apresentes mais, a que tu te tomes mais iniciativas, mas sempre de uma forma muito mais leve, muito mais a contar com o universo, ok? Estes planetas é o Mercúrio, o Vênus, o Sol e a Lua. Sim, o Sol e a Lua nós também consideramos planetas na astrologia, tudo é planeta. Portanto, são 4 planetinhas que estão-te aqui a ajudar e que te vão trazer situações em que tu te possas mostrar mais, em que tu te possas iniciar mais coisas, em que tu tenhas mais capacidade para poder agir, de forma a tu tirares partido destas energias sempre de uma forma muito mais descontraída, muito mais leve, muito mais a tirar partido das energias do que simplesmente a querer controlar tudo e a planear tudo, ok? Percebido? Entretanto, depois, lá está, no fim de agosto, início de setembro, o Júpiter vai-se embora, mas estes planetinhos ainda continuam aqui. E muito importante porque, em relação às tuas atitudes, à tua apresentação e às tuas iniciativas, no início de setembro, até ao dia 22, um dos 4 planetas que aqui vai estar, que é Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, ele vai estar retrógrado, ou seja, significa que na nossa perspectiva ele está a andar para trás. Isto pode significar alguma dificuldade em tu iniciar as coisas, em apresentar-te aos outros, portanto pode haver aqui alguma dificuldade nesse sentido. Era muito importante que tu neste período, até ao desde o início até ao dia 22 de setembro, que ponderasses bem a tua comunicação. Será que é mesmo assim que eu devo falar? Será que é com estas pessoas que eu devo falar? Será que é neste sítio que eu devo falar? Será que é esta linguagem que eu devo utilizar? Portanto,
Questiona-te, ok? Reciclagem, vamos reciclar e vamos tentar encontrar um novo método, uma nova forma para nós conseguirmos entendermos melhor com os outros. Depois, a partir do dia 22 e até mais ou menos meio do mês de outubro, ainda continuas a ter aqui a ajuda do Mercúrio já na retrógrado e que te vai ajudar a conseguir entender-te melhor com os outros e tomares mais iniciativas e estares mais apresentável em relação aos outros e, claro, tirar partido de todas as energias que elas têm para te trazer, ok? Portanto, não esqueças, deixa fluir, flexibiliza e vais ver como as coisas todas vão correr lindamente. Agora, quando estamos a falar no teu interior, no que tu tens dentro de ti, a maneira como expressas esse interior cá para fora. Então nós estamos a falar, por exemplo, da tua criatividade, estamos a falar das tuas iniciativas, dos teus projetos, estamos a falar dos teus filhos, porque os filhos saem de dentro de ti, mesmo que sejas homem, não interessa, saem na mesma de dentro de ti. Também dos teus namoros, porque quando nós estamos a namorar, normalmente mostramos mais quem nós somos, portanto deixamos sair cá para fora o nosso potencial, exatamente porque estamos apaixonados, e também nos tempos livres, porque nos tempos livres nós também tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, ok? Então todas as áreas em que tu mostras mais quem tu és, há aqui um bloqueio, ok? Isto é muito importante que tu entendas, porque pelo facto de tu seres signo ascendente virgem, significa que na tua identidade há um potencial enorme, mas há um bloqueio também bastante grande. Isto quer dizer que tu tens uma capacidade criativa muito grande, mas ela está escondida, tu não tens noção de que a tens, ok? Então o mais normal é tu teres que te esforçar muito para conseguires mostrar a tua criatividade, mostrar muito para mostrar a tua identidade, tudo é difícil, tudo é uma grande responsabilidade. Imagina, por exemplo, uma coisa tão básica como pintar um quadro, ok? Se algum dia tu te lembrasses de pintar um quadro, tu não pintavas um quadro enquanto não tivesses a tela certa, os pincéis certos, as tintas certas, o sítio certo, a luz certa, o curso certo, tudo certo que é para tu. Aí, quando tu tiver tudo bem, aí eu começo a tentar fazer alguma coisa, ok? E isto significa excesso de responsabilidade, ok? Por um lado, é bom nós sermos responsáveis, porque isso significa que nós temos algumas precauções e não somos malucos e nos metemos aí a fazer coisas à louco, como há muita gente que o faz, não é? Temos os pés assentes na terra, como eu dizia há bocado. No entanto, por outro lado, quando existe excesso de responsabilidade, aquilo que acontece é que tudo demora muito tempo a acontecer. Repara, eu não sei se tu tens filhos ou não, mas tu tens de certeza que os tiveste tarde, ou então tiveste sem estar a contar. E se não tens filhos, é porque realmente para ti os filhos são uma grande responsabilidade. Tu só vais ter os filhos quando tiveres a casa certa, o marido ou a mulher certa, o emprego certo, o dinheiro certo, condições, todas as condições certas para que o filho possa vir. E isto o que é que faz? Atrasa tudo, ok? Faz com que tu tenhas filhos mais tarde, faz com que tu tenhas projetos mais tarde, faz com que os teus projetos demorem a acontecer, fazem com que a tua criatividade demore a sair, fazem com que os teus tempos livres não sejam tempos livres, sejam qualquer coisa de responsabilidade, ok? Porque tu preferes trabalhar do que estar nos tempos livres, ok? Percebes a ideia? Ou seja, é muita responsabilidade em cima de ti, é um excesso de responsabilidade. E depois o que é que faz? Tudo trava, tudo demora muito tempo a acontecer, as coisas ficam todas muito lentas, parece que tens que carregar a cruz do Cristo às costas. É complicado, uma vida de luta, renúncia, essas coisas assim. O que eu queria que tu entendesses, não tem que ser assim, ok? Basta tu compreenderes que tu tens uma grande criatividade dentro de ti e simplesmente deixá-la vir cá para fora. Se é perfeito ou não é perfeito, não queremos saber, o que interessa é que ela sai. Se não ficar bem agora, fica bem para a próxima, ok? Mas deixa fluir. Repara bem, o que é que tu atrás para ti? Pessoas completamente incompetentes, pessoas completamente lunáticas, com a cabeça na lua, que só fazem asneiras, que se metem a fazer cada uma que tu dizes, ainda bem que eu não sou assim, e reforça-se o teu sentido de responsabilidade. Mas no fundo, o que aquelas pessoas queriam mostrar é que tu podes ser um bocadinho como elas, um bocadinho menos aquilo que tu és. Então, equilibrando entre o que elas são e o que tu és, o que elas são em excesso e o que tu és em excesso, tens ali uma pessoa perfeita, tens ali uma criatividade perfeita, ok? Por isso, repara, as pessoas à tua volta, elas estão-te a tentar mostrar alguma coisa. As incompetentes, as lentas e tal, estão-te a tentar mostrar alguma coisa. Que é que tu não precisas de ser tão responsável em relação à tua identidade, ok? Simplesmente flexibiliza, deixa fluir, deixa as coisas andarem. Repara que já o teu exterior era um bocado terra a terra, o teu interior também é um bocado terra a terra, então é um bocado necessário mesmo na tua vida que tu respira fundo, ok? Deixa ir, ok? Na loucura faz aquilo que tu achavas que era impossível fazer porque ia ser uma maior barraca do mundo. Experimenta uma vez fazer. Vais ver como afinal até nem era assim tão complicado como isso. Pessoal, se fosse na mesma, a situação correu na mesma, eu não fiz falta nenhuma, a coisa está tudo a rolar. Ups, e agora? Não,
Tu não és insubstituível, mas tu também és muito importante. Agora, o que é preciso é que tu flexibilizes para escusares de andar a carregar a cruz do Cristo e conseguires ter uma vida mais leve, ok? Mais suave, certo? Agora, o que é que eu te quero explicar? É que desde janeiro de 2008 há aqui um senhor que se chama Plutão, que é um grande planeta, aliás um planeta pequenino, mas muito potente, que faz uma interferência do caraças na nossa vida. Plutão é a bomba atómica. Ele chega ali, pum, deita tudo abaixo e toca a construir. E repara, o que é que tu és? Tu és a estrutura, tu és a responsabilidade, tu és tudo muito direitinho, muito certinho. Chega ali o Plutão e diz, o quê? Padrões de conduta? Que é isso? Isso já está tudo obsoleto. Pum! Bomba atómica, lá vem tudo ao ar. E o que é que tens que fazer? Voltar a construir, do zero, ok? Voltar a construir mais flexível, de uma forma mais leve. Tu levas com cada bordoada em cima que até te assustas. Para quê? Para conseguir ser mais leve. Repara que aquilo que tu eras em 2008, de certeza absoluta que não é o que tu és agora. Tu és muito mais flexível, porque levaste na cabeça e aprendeste que tinhas que ser mais flexível. Percebeste a ideia? Agora atenção, porque este planeta ainda vai cá estar até janeiro de 2024, portanto ainda falta bastante tempo até ele sair daqui. Portanto, convém aproveitar toda esta energia do Plutão, da transformação, da bomba atómica, para conseguires tirar os padrões de conduta que já não servem e colocar outros padrões de conduta que sejam mais de acordo com aquilo que a tua vida precisa neste momento, para fluir mais, para deixar correr, ok? Lembra-te, não estás sozinho, tens montes de energias a fluir contigo e se tu estiveres na onda, tu consegues ir na boa, na boa. Espetacular, ok? Agora, para além deste senhor Plutão, que vai estar aqui o ano inteiro, vai haver aqui um período que também vai ser bastante interessante para ti, com mais criatividade, com mais capacidade para tu fazeres coisas e que se tu deixares fluir, se tu flexibilizares, de certeza que vais tirar partido da tua criatividade. Esse período é desde outubro até meio de novembro com o planeta Marte. Marte tem a ver com a ação, com o movimento, com a energia, com fazer, pôr em prática, mexer, portanto, excelente, pode-te ajudar a estar mais ativo, que é maravilhoso. E a partir de meio de novembro até meio de dezembro temos também Vênus. Vênus tem a ver com o amor, com o entendimento entre as pessoas, portanto também te pode ajudar a estar mais receptivo aos outros e não tão fechado, não tão responsável. E depois a seguir, de meio de dezembro até fim de fevereiro, até meio de fevereiro, desculpa, vamos ter outros 3 planetinhas, que é o Sol, a Lua e o Mercúrio. Todos eles te vão estar aqui a ajudar para que tu consigas lidar melhor com a tua identidade. Mais uma vez te lembro que a fase do 19 de dezembro até 7 de janeiro é uma altura em que Mercúrio vai estar retrógrado, ou seja, vai estar a andar para trás e, portanto, cuidado com a tua comunicação. Este será um período bom para tu reveres a tua criatividade, perceberes o que é que tu podes ainda flexibilizar mais, o que é que tu podes mudar dentro da tua atitude ligada com a tua criatividade e mostrar a tua identidade. E a partir do dia 7 de janeiro até o dia 8 de fevereiro ainda podes aproveitar a passagem do Mercúrio por aqui, porque ele ajuda-te a comunicar melhor com os outros. Mas primeiro vais ter que ser mais flexível, ok? Muito importante. A partir depois dessa data do 8 de fevereiro, pronto, já foi toda a gente embora e a coisa já fica um bocadinho mais calma, tens aqui bastante tempo para aproveitar, desde setembro até fevereiro de 2017, portanto há bastante tempo para tu tirares partido e saberes flexibilizar. Se não, já sabes, está lá o Plutão, amiguinho, até ao ano de 2024, a ajudar-te a flexibilizar. Na boa ou na má, isso já vai depender de ti, ok? Lembra-te uma coisa interessante, é que quanto mais tu flexibilizas, o Plutão, ele é a bomba atómica, mas ele também é o poder, e portanto se tu souberes flexibilizar, o Plutão vai te dar poder, e portanto tu vais conseguir poder fazer mais coisas, ok? Vais ter muito mais capacidades para chegar mais longe, para fazer aquilo que tu queres, para mostrar a tua criatividade enorme e fantástica que está dentro de ti, só está bloqueada por medos, por receios, por responsabilidade, por regras, por coisas que não fazem grande sentido, e que é preciso tu tirá-las de lá, ok? Espetacular? Maravilhoso. Agora vamos falar então em relação a emoções. Ora bem, em relação às emoções, aqui a coisa já muda um bocado de figura, ainda bem, senão havia de ser bonito, não é? Porque, repara, se tu és uma pessoa que por fora és bastante racional, por dentro também és muito responsável, se tu não tinhas experiências emocionais quando eres mais pequeno que te ajudassem a ir no sentido contrário, bem, era uma desgraça, não é? Então o que acontece é que realmente tu tens experiências a nível familiar, principalmente quando és mais pequeno, que te ajudam a flexibilizar um bocado, ok? Que te ajudam a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla. Então, quando tu tens familiares que te ajudam a ver mais longe, normalmente, por exemplo, pessoas ligadas com o estrangeiro, pessoas que foram trabalhar para o estrangeiro, pessoas que tiveram mais conhecimento
que têm mais conhecimento do que tu e que te passaram essas informações e que te fizeram, ou pelo menos ajudaram-te a chegares mais longe com o teu conhecimento e saberes mais, elas fazem com que tu, quando cresces, quando vais a demonstrar as tuas emoções, tu tenhas exatamente esta visão muito mais ampla em relação às coisas, ok? Então ameniza um bocadinho o teu lado muito responsável, muito terra a terra que tu tens dentro de ti. E portanto, o que é que acontece? É bom que tu aproveites esta energia das emoções. O único senão em relação a isto é que pode às vezes ser difícil as pessoas conseguirem compreender. Como tu tens uma visão tão ampla em relação a tudo, nem toda a gente à tua volta tem esta visão, às vezes as pessoas podem não entender exatamente aquilo que tu queres transmitir. E portanto o que eu te sugeria era para tu tentar simplificar as emoções, ok? Quanto mais tu souberes, melhor, mais conhecimento tens para poderes lidar com as emoções. Mas se não estás a saber muito bem, então simplifica. Ameniza, é só uma emoção, ok? Alguma coisa a correr bem para tu entenderes para que é que aquilo serve. Aliás, uma coisa muito importante que eu digo sempre, que é as emoções que nós sentimos são a comunicação que o universo tem connosco. Quando o universo quer que nós fazemos uma evolução dentro de alguma área da nossa vida, ele cria-nos uma situação que nos vai causar uma determinada emoção para nós percebermos que temos que evoluir por ali. Mas como nós não estamos habituados a este discurso que eu estou a fazer agora, nós sentimos a emoção e depois guardamos aquilo dentro de nós e depois ao longo do tempo achamos que aquilo vai desaparecendo, mas aquilo não desaparece, continua lá, não é? Então continuamos cada vez a sentir mais vezes, com situações completamente diferentes, mas sentir mais vezes a mesma emoção, que é para nós conseguirmos trabalhar aquilo, para nós conseguirmos ir mais em frente na nossa evolução. Quando nós percebemos, ótimo, maravilhoso, no instante aquilo deixa de nos chatear e nós começamos a aprender mais coisas e a sermos mais felizes. No sentido em que quando nós não percebemos isso, então continuamos a levar com as situações, até um dia a gente acordar para a vida e dizer, epá, não pode ser, o problema não pode estar nos outros, tem que estar em mim, é sempre a mesma coisa, muda as pessoas, muda o cenário, a sensação é sempre a mesma, há algo aqui que eu tenho que trabalhar e plim, finalmente faz o clique e a gente começa a ir em frente, ok? Portanto é isso que eu peço, presta mais atenção ao mundo à tua volta, presta mais atenção às tuas emoções, às situações que criam emoções e percebe que isso é a maneira que o universo tem de comunicar contigo para te fazer evoluir em algum sentido. Depois vais ver como realmente a nível emocional tudo começa a fluir de uma forma muito mais simples para ti, certo? Ok, maravilha. Agora, o que acontece é que durante este ano, e aliás já cá está há algum tempo, há um senhor que se chama Saturno. Saturno é o karma. Saturno tem a ver com as limitações, com os travões, com as dificuldades, ok? Então Saturno está aqui desde dezembro de 2014 e vai estar até dezembro de 2017. E o que é que ele está aqui a fazer? Saturno está a travar as situações emocionais na tua vida para exatamente tu teres que simplificar, tu teres que trabalhar as tuas emoções de uma forma básica, tipo como eu te expliquei há bocado, ou seja, a emoção é só uma ferramenta para o universo que o universo tem para nos fazer evoluir, ok? Pronto, então olhas para a emoção não como uma coisa que vai dar cabo de ti, mas como algo que tu tens a aprender. E então, de uma forma mais leve, mais calma, tu já vais conseguir tirar partido desta situação. Claro que o Saturno vai-te limitar, o Saturno vai-te trazer dificuldades a nível familiar, para tu te entenderes com as pessoas, dificuldade em lidar com as tuas emoções, todo o tipo de situação que vai-te fazer mexer com as tuas emoções, que vai travar as tuas emoções, vais-te sentir oprimido, vais-te sentir limitado, queres mostrar, queres fazer, mas não consegues. Para quê? Para tu teres que simplificar. E em vez de precisares de não sei quanto tempo para dizeres a uma pessoa que gostas dela, vais ter que dizer logo ali naquela hora, pim, olha, gosto de ti, pronto, está feito. E não tens hipótese, porque se calhar ela era que estava para morrer, ou tu estavas para morrer, ou alguma coisa assim muito grave, ou estava para se ir embora, então tu, com o último momento tu tiveste mesmo que dizer, pimba, isto é Saturno, travou tudo, para tu teres que ser rápido, ser simples, ok? Simplificar. Percebeste a ideia? É importante que compreendas isto, porque mexendo com as nossas emoções, Saturno não é fácil e tu não estás habituado a isto porque a energia tem a ver com a expansão das tuas emoções, não é? De repente ter que travar as emoções para simplificar é um bocadinho mais complicado. Mas se tu conseguires entender as mensagens que o universo te vai mandando, rapidamente tu percebes que é isso, é simplificando que tu chegas mais longe com as tuas emoções. Ok? Agora, para além deste senhor Saturno, ainda há aqui outros planetas bastante ativos durante este ano. Então, por exemplo, em abril e maio nós temos Marte. Marte tem a ver com a iniciativa, ação, movimento, portanto isto pode criar, por exemplo, alguns conflitos a nível familiar. Para quê? Para tu trabalhares as tuas emoções, para tu entenderes que as emoções é para simplificar e não para complicar, ok? Depois a seguir, o Marte faz uma pausazinha em junho e julho, não está por aqui, mas em agosto volta a entrar outra vez. Agosto e setembro, cá está ele todo contente a criar situações de energia em excesso dentro das tuas emoções, portanto muita agitação emocional, para tu perceberes que as emoções são simplesmente a ferramenta que o universo utiliza para comunicar connosco e nos fazer evoluir, ok? Espetacular. Entretanto, depois, a meio de outubro e até meio de novembro, entra Vênus.
Vênus é mais calminho, ok? Vênus é o amor, ajuda-nos a compreender melhor os outros e a entendermos melhor com os outros, portanto aqui está a ajudar-te um bocadinho. E depois a seguir temos de meio de novembro até ao fim de dezembro, 3 planetinhas, Mercúrio, o Sol e a Lua, que vão estar aqui também a mexer um bocadinho com a tua área emocional, ok? Principalmente a Lua, porque a Lua tem a ver com a situação de realmente haver necessidade de movimentação, ok? Movimentação a nível emocional. A Lua vai mexer com as tuas emoções, provavelmente pode-te pôr a chorar ou assim um bocado mais triste, que é exatamente para tu perceberes que aquelas emoções que irão te levar a algum lado. Portanto, para e analisa. O que é que isto me quer dizer? O que é que eu tenho para aprender daqui? E assim consegues lidar com a situação de uma forma muito mais leve, ok? Muito menos intensa dentro de ti, ok? E depois, pronto, já fica ali um bocado de paz e sossego, para o próximo ano já não te vão chatear assim tanto como isso e já vais estar mais calmo. Sempre, claro, a ter que simplificar, ok? Maravilhoso! Então, agora, depois de termos falado em relação a ti e à tua personalidade, vamos passar para a área financeira. Então, vamos falar da roda da fortuna. A roda da fortuna está composta em 3 partes. Temos a parte das poupanças, temos a parte dos investimentos e temos a parte da entrada do dinheiro, ok? Vamos então começar pela área das poupanças. Quando eu falo em poupanças, não significa só uma conta bancária com o dinheiro lá posto, ok? Poupanças para mim significa a nossa segurança, ou aquilo que nos transmite segurança, aquilo que nos faz sentir mais seguros. E, portanto, pode ser valores materiais, como também pode ser valores morais, ok? O que interessa é que tu te sintas seguro com aquilo. E quando tu tens uma energia que tu tens de balança ligado com esta situação, quer dizer que tu és uma pessoa que, a nível das tuas poupanças, tu gostas de partilhar com o outro, ok? Tu gostas de ter, por exemplo, o pé de meia juntinho com alguém, para comprarmos uma casa juntos, para termos um carrinho juntos, portanto, aquela coisa, noção de partilha do casal, ok? Não quer dizer que seja com um relacionamento amoroso, mas será sempre de partilha com alguém, ok? E isto é muito bonito, é muito fantástico, assim como tu também gostas de paz e tranquilidade, detestas conflitos, portanto, gostas muito de ter a tua harmonia a nível mesmo de valores morais, ok? É muito importante para ti, não gostas nada de entrar em conflitos com outras pessoas que têm valores diferentes dos teus, prefiro que eles estejam para lá e pronto, e já está. Mas o que eu queria que tu entendesses que é muito importante tu cultivares a tua independência financeira, ok? Não só financeira de valores materiais, mas também a tua independência dos valores morais, ok? Ser independente é muito importante, porque eu sei que tu contas com a pessoa, eu sei que aquilo é muito bonito, eu sei que tudo corre lindamente durante algum tempo, mas vai haver uma altura na tua vida em que tu vais ser posta à prova e vais ter mesmo que ser independente a nível financeiro, ok? Vai ser muito importante que tu faças uma coisa que eu explico muitas vezes, que chama-se o conceito do dízimo, que é 10% de tudo que tu ganhas, tu guardas só para ti. Não é para partilhar com ninguém, não é para dividir com ninguém, não é nem sequer para falar com ninguém, é teu. E aquele bocadinho que tu puseres a lado, aqueles 10%, vão funcionar como um ímã. Aquilo diz ao teu cérebro, tu estás seguro porque tu tens ali aquele valor de lado. E portanto, se ele diz isto ao teu cérebro está seguro, então o resto, os 90%, ele vai e investe, ok? Investe em coisas giras, para pagar contas, para viajar, para comprar roupa, para, sei lá, as coisas todas que tu achas que possam ser interessantes para estudar, para, sei lá, desenvolver a tua criatividade, etc, etc. Portanto, tudo aquilo que tu possas fazer para te sentir bem e para fazeres bons investimentos. Mas são o resto dos 90%, porque os 10% ficam ali parados. Desses 90%, se tu achas que podes querer comprar alguma coisa com alguém, ótimo, maravilhoso. Se achas que queres partilhar com alguém, ótimo, partilha com quem tu quiseres. Mas é só os 90%, os 10% são teus, ok? Só teus, ok? Muito importante isto, porque quando tu entras neste ciclo, tu tens 10 poupados, 90 a investir e ele a entrar. 10 poupados, depois cada vez mais, não é? 90 a investir e o outro a circular e entra outra vez e assim a roda da fortuna funciona. Caso contrário, se tu começares a dar tudo ao outro, a partilhar tudo com o outro, não sei o que mais, qualquer dia o outro falha e tu vais ficar a chuchar no dedo, ok? Portanto, presta bem atenção a isto que eu estou a dizer. Agora, em relação a esta energia, o que é que acontece aqui? Até setembro, não há assim nenhum planeta a fazer nada aqui de especial, mas em setembro há um planeta importantíssimo que se chama Júpiter, que é um planeta que expande, ok? E ele vai estar a passar aqui dentro desta tua área. Ora bem, pensa comigo. Se nós estamos a falar na área das finanças, só estamos a falar em expandir, isto significa que tu podes ganhar dinheiro. Isto significa que tu podes ficar melhor do que estavas, podes ficar mais seguro do que estavas. No entanto, isso só vai acontecer quando tu estiveres a ter a tua independência financeira. Caso contrário, se tu não estiveres a ter a tua independência financeira, este Júpiter o que vai fazer vai ser a expandir a tua parceria, a expandir o teu partilhar com os outros, de forma a que tu fiques sem nada e comeces a perceber que vais ter que perder, que vais ter que poupar alguma coisa só para ti.
ok? Percebeste a ideia? Portanto, era muito importante que daqui até setembro tu começasses a fazer as tuas próprias poupanças só para ti. Só para ti. E depois, quando chegar setembro, o Júpiter vai entrar aqui e vai dizer: ah, lindo menino, sim senhora, já estás, ou menina, já estás a poupar para ti, sim senhora, pimba, ajuda-te e traz-te mais dinheiro para a tua vida, mais valores, mais segurança, não precisa ser só dinheiro, ok? Percebeste a ideia? Agora, please, não deixes ficar para a última da hora, começa já a tratar de fazer as tuas poupanças, porque vais ver a diferença quando o Júpiter entrar aqui, certo? Se não, depois não te queixes, vou ver o visito. Entretanto, em setembro, para além de entrar o Júpiter, vai entrar também Vênus. Olha, maravilhoso, porque Vênus tem a ver com o amor, tem a ver com o entendimento, mas Vênus também tem a ver com valores, também tem a ver com luxos, também tem a ver com o prazer da vida. Portanto, Vênus pode-te ajudar ainda mais a ter dinheiro. Agora, muito importante, tens que estar com a tua independência financeira no sítio, ok? Não esquecer, senão os dois vão trabalhar no sentido contrário. Okay? Entretanto, depois, em outubro, vai entrar o Sol e a Lua, e depois, um bocadinho lá à frente de outubro, a 8 de outubro, entra Mercúrio, e até ao fim de outubro vão cá estar estes três a ajudar-te também. Portanto, estes significam que tem a ver mais com a criatividade, o brilho, a sensibilidade e também a comunicação. Portanto, todos vão te estar a ajudar para que tu consigas ter mais valores na tua vida, te sentiste mais seguro na tua vida. Mas, para isso, tens que estar a trabalhar muito bem, independência, ok? Espetacular. Depois, para o resto do ano, já não vais ter mais nenhum outro planeta assim aqui a mexer com muita força, mas convém sempre estar a trabalhar nessa independência porque é muito importante, certo? Ok. Agora, em relação à tua área dos investimentos, ok? Isto significa que tu, quando investes, tens uma energia completamente diferente. Para investir, estás lá tu e tu e tu e tu, ok? E não entra mais ninguém. Porque tu é aquilo que tu queres e é para ti, é assim que queres ir, lá vais tu. E depois às vezes é, ups, escusava de ter feito assim. E atenção que investimentos eu não estou a falar só em dinheiro, estou a falar em tempo, estou a falar em qualidades, ok? Portanto, tudo que tu faças para pôr um bocado de ti e transformar alguma coisa cá fora de ti, ok? Então, é muito importante que tu percebas que se nas poupanças eu te dizia para tu seres um bocadinho mais egoísta e poupares para ti, nos investimentos não é que não vais investir para os outros, também podes investir para ti, não é? Mas convém tu ouvires os outros, porque tu és muito repentino, é como eu quero e já foi, e foste e depois lixaste, não é? Portanto, às vezes é preciso ter um bocadinho mais de freio, um bocadinho mais de calma, ok? E quando vais fazer um investimento, ouve o que é que os outros têm para dizer. Não quer dizer que vais fazer o que eles estão a dizer, mas podes juntar a opinião deles à tua e chegar um bocadinho mais longe, ok? Refriar um bocadinho, não te faz nada de mal, ok? Agora, o que acontece é que neste momento, e já desde 2010, que há um planeta que está aqui a passar que se chama Urano. O Urano também é bastante poderoso. Urano tem a ver com situações inesperadas, coisas que acontecem que nós não estávamos a contar e que movimentam esta energia. Então, neste caso aqui, movimentam a energia de tu investires, ok? Pode ser muito bom, mas também pode ser muito mau se tu não estiveres a investir com calma, ok? Se estiveres a investir cheio de energia. Há aqui um pequeno truque que eu também queria referenciar-te, que é quando nós temos demasiada energia dentro de nós, um truque espetacular é fazer exercício físico. Porque quando nós fazemos exercício físico, nós deixamos a energia sair, fluir de nós, então sentimos-nos mais calmos, com mais paciência para conseguir ouvir os outros e fazer investimentos mais ponderados, ok? Portanto, seria importante tu também já trabalhares o teu exercício físico para despenderes esta energia. E depois, estando tu mais disponível, aí sim já consegues investir de uma forma mais calma. E este Urano que eu estava a falar há bocado, vai-te ajudar a dar situações inesperadas, mas como tu já estás mais calmo, já podes olhar para as situações e pensar, espera aí, atrás de um grande problema vem sempre uma grande oportunidade. Se calhar isto pode estar disfarçado de problema, mas na realidade isto vai ser uma coisa boa para mim. Agora deixa-me ver com mais calma, com mais ponderação, ok? Se não, tudo aquilo que te aconteça que seja errado em relação a investimentos que faças, lembra-te, é sempre para te pedir para teres mais calma e para poderes partilhar mais com os outros e ouvir mais os outros, ok? Fez sentido? Espero bem que sim. Agora, quando é que vai ser também uma boa altura para tu fazer investimentos? É abril, porque em abril vai haver os tais 4 planetinhas a entrarem juntos, Mercúrio, Vênus, Lua e Sol, e vão estar os 4 ali a ajudar no mês de abril a que os teus investimentos tenham mais energia, portanto aproveita sempre refriando, não esquecendo, com paciência para ouvir os outros. E depois também no próximo ano, do início de janeiro, aliás no fim de janeiro, todo fevereiro e um bocadinho do março, Marte volta a estar lá outra vez para te dar outra vez iniciativa nesse sentido.
Em fevereiro e em março vai também estar Vênus, e depois em fevereiro também vai estar Vênus, e em março vai estar Mercúrio. Portanto, todos eles vão ajudar nesse mesmo sentido, no sentido de tu conseguires chegar mais longe com os teus investimentos. O que é preciso é que tu ponhas um travãozinho, ok? Tenhas um bocadinho mais de calma, despendas bem a tua energia com o exercício físico para estar disponível para poder ouvir os outros e partilhar mais e fazer melhores investimentos, certo? Maravilha! Agora, em relação à entrada do dinheiro. A entrada do dinheiro está diretamente proporcional com o número de amigos, grupos e conhecimentos que nós temos e a valorização que nós fazemos perante esses grupos. Porque repara, quando nós conhecemos muita gente e nos valorizamos perante as pessoas também nos vão valorizar e vão-nos criar oportunidades na nossa vida que vão fazer com que entre dinheiro, não só, mas principalmente dinheiro, na nossa vida, ok? Portanto, vamos analisar como é que tu normalmente lidas com os amigos, grupos e conhecimentos. Ora bem, tu és um amor, tu és um docinho, tu és uma maravilha, tu estás sempre disponível para ajudar toda a gente. Para já, tens uma sensibilidade enorme, consegues perceber tudo o que as pessoas precisam. Então, se tu percebes o que eles precisam, qual é a tendência? Vais lá e ajudas, não é? Estás sempre disponível para ajudar o pessoal. És uma mãezinha, ali com os filhinhos todos atrás de ti, lá e os filhinhos a lamber na tetinha e lá estão eles todos contentes. E tu, o que é que acontece? Ficas sobrecarregado. Certo? Agora imagina, se a maneira como nós lidamos com os nossos amigos é diretamente proporcional à entrada de dinheiro na nossa vida, se tu lidas assim com os teus amigos, como é que é a entrada de dinheiro na tua vida? É às pinguinhas. É como o leitinho na tetinha da mamã, não é? É às pinguinhas. Ele entra devagarinho, vai entrando devagarinho, ok? Agora, como é que isto pode melhorar e muito? É se tu parares de te armar em mãezinha, deres independência aos teus filhos e começares a tomar mais conta de ti. Okay? Mas tomar conta de ti é na coisa básica, como dormir bem, comer bem, alimentar-te bem, aliás, comer bem, fazer exercício físico, essas coisas todas que são assim básicas do dia-a-dia e que tu não fazes, porquê? Porque passas a vida a ajudar o pessoal, não é? Principalmente os amiguinhos, lá estás tu sempre ali disponível para ajudar os amiguinhos. E depois o que é que acontece? Lixas-te. Por isso que é importante é que tu tomes conta de ti. Não estou a dizer que não vais cuidar dos amigos, ok? Também não vais agora dizer, opá, não quero amigos. Não é isso. É uma questão de tu cuidares de ti para estares melhor para poderes ajudar os outros. E não passares por cima de ti para estares a ajudar os outros, ok? Isso é que é muito importante que tu entendas. Cuida de ti, ok? E depois vais ver a tua conta bancária aumentar. Vais ver. Presta atenção no que eu te digo. Aliás, até porque vais descobrir quem são os teus verdadeiros amigos e não aqueles que andam atrás de ti só porque tu és mãezinha, ok? Capito? Bem, o que é que eu tenho para te dizer? Em relação a este ano, não há nenhum planeta assim muito grande que esteja aqui a fazer uma interferência. Há sim, durante o mês de junho, meio de junho para a frente e julho todo, os tais 4 planetas que te falava há bocado. Vênus, Mercúrio, Sol e Lua. Os 4 vão estar aqui a passar de meio de junho até ao fim de julho e vão-te estar a ajudar a que tu tenhas mais capacidade para dar emancipação aos teus filhinhos e começares a cuidar mais de ti. Porque, repara, se tu não fores a bem, vais a mal. Então o que é que vai acontecer? Durante este período tu vais ter os amiguinhos todos ali a chupar na tetinha da mamã, vais ficar sequinha e não vais conseguir dar mais nada. E depois o que acontece? Vais ter mesmo que cuidar mais de ti. Ok? Portanto, era bom que tu começasses já a tratar disso, a cuidar mais de ti, emancipar os filhinhos, que é para quando chegar a esta altura, quando estes planetas passarem aqui, isto significar que tu estás ótimo, excelente, maravilhoso para te valorizares perante os outros e para os outros te valorizarem e para o dinheiro entrar, ok? Caso contrário, não vai acontecer isso, ok? Percebido? Maravilhoso. Entretanto, depois até ao fim do ano não há assim mais nenhuma situação muito complicada para acontecer, ok? Agora, tendo nós falando em relação às 3 áreas das tuas finanças, vamos passar a falar em relação à tua área do trabalho e da carreira. Ora bem, então como é que funciona isto? Em relação ao trabalho, tu és uma pessoa que és, apesar de tu seres uma pessoa com os pés muito assentes na terra, na área do trabalho tu és bastante mais futurista, bastante mais revolucionário, tu tens assim umas ideias assim mesmo fora, assim muito mais charam, que normalmente as pessoas até te apelidam de mas é maluco, lunático, estás muito à frente, muito avançado, vanguardista, etc, etc, ok? Agora, o que é que eu queria que tu entendesses? Que é assim, isto é ótimo, parece que tu foste tirar um curso de técnico profissional ao futuro e voltaste ao presente depois disso, não é? Então o que acontece é que tu tens uma grande capacidade de ver as coisas mais à frente que as outras pessoas, mas tu também te podes sentir um incompreendido. Exatamente porque como estás mais à frente, não estás adaptado ao momento, então parece que de repente não estás neste mundo, és um ET aqui, não é? E tens ideias que ninguém compreende e sentes-te completamente desfasado da situação e querias mesmo era já estar uns anos mais à frente que era para ver se aquela porcaria funcionava. Ora, o que é que eu queria que tu percebesses? Que também é preciso tu adaptar-te ao momento presente, ok?
Esta é a única circunstância, ou das poucas circunstâncias, em que é importante que tu não tenhas os pés sempre assentes na terra, ok? Que tu deixes fluir a tua capacidade criativa. E tenhas coragem para manter essa capacidade criativa ao longo da tua vida. Imagina, por exemplo, tu tens uma ideia daquelas assim fantásticas, fabulosas, de um negócio espetacular para fazeres a nível de trabalho. Se tu fores logo pôr aquilo em prática, não vai funcionar. Porquê? Porque as pessoas não estavam preparadas para receber aquilo. Mas o que tu podes fazer é, vais começando a planear, vais tendo tudo prontinho, tudo, os planos todos, os contactos, o sítio, tudo. E quando chegar a hora certa, tu vais perceber, porque alguém te começa a falar mais sobre aquilo, de repente alguém abre um negócio do género que tu tinhas pensado, mas ainda não é tão fixe como o teu, e tu, tu está no momento, vais à gaveta, pegas nos planos e pões em prática, e pronto, e é um sucesso. O que é preciso? Saber esperar. Saber adaptar-te ao momento, ok? Mas não desistir do teu projeto, porque de certeza que tu deves ter ideias fantásticas dentro dessa tua cabeça. O que é preciso é que tu tenhas alguma paciência para saber esperar e conseguir encontrar o momento certo para lançar essas mesmas ideias, ok? É só isso. Refriar um bocadinho e vais ver que uma coisa toda funciona lindamente, ok? O resto, olha, top, energia maravilhosa. Agora, quando é que tu vais poder tirar partido destas energias? Mais para o fim do ano, ok? A partir de meio de novembro tu tens Marte, a entrar aqui, Marte significa ação, movimento, pôr em prática, portanto excelente para iniciar coisas, e depois a meio de dezembro entra Vênus. Vênus é o amor, é o entendimento com os outros, portanto ajuda-te a que os outros te entendam e tu entendas melhor os outros. Depois, em janeiro, a meio de janeiro, vai entrar o Sol e a Lua, portanto, criatividade para ti, mais sensibilidade também. E depois, no início de fevereiro, entra Mercúrio, e estão lá, Sol, Lua e Mercúrio, até ao fim de fevereiro, a ajudarem-te a também estares mais disponível para poderes trabalhar mais os teus projetos dentro da área do teu trabalho, dentro da área da tua rotina, do teu dia-a-dia, ok? Portanto, esta fase aqui do fim do ano e o início do próximo pode ser extremamente bom para tu lançares os teus projetos. Até lá, começa a pôr em prática, mas planeando, ok? Planeando, guardando todas as coisas necessárias para quando chegar o momento não teres de estar a perder tempo com isso. Já está tudo pronto, é só começar a lançar e aquilo rola lindamente, ok? Espetáculo? Maravilha! Agora, ainda temos a falar em relação à tua carreira, aos teus objetivos futuros, objetivos a nível profissional, objetivos a nível pessoal também, o teu papel em sociedade, o que é que tu queres perante os outros. E tu tens uma energia muito interessante aqui, tens uma energia de comunicação, tens uma energia de capacidade mental, tu tens muita energia mental dentro de ti. Isto significa que os teus objetivos queres isto, mas também gostavas daquilo, mas também queres ir ali, mas também queres fazer aquilo, mas também queres estar com aquele, mas também... E depois o que acontece? Dispersas-te, ok? Porque é muito importante que tu trabalhes a energia do foco. Okay? Capacidade mental já tu tens muita, ideias não te faltam, de certeza. O problema é focar-te, ok? Uma coisa de cada vez, okay? Para tirares partido desta energia. Um pequeno truque que eu também te posso ensinar é ginástica mental. Há bocado falava-te em ginástica física, não é? Agora aqui é ginástica mental. Fazes um exercício diário, 10 minutinhos, todos os dias, ali um bocadinho, a fazer qualquer coisa que te ajude a focar. Por exemplo, palavras cruzadas, sudokus, origamis, puzzles, xadrez, qualquer coisa que faça com que tu precises de te focar durante aqueles 10 minutinhos por dia e tu vais ver como vais ter resultados fantásticos. Porquê? Estás a obrigar o teu cérebro, a ensinar o teu cérebro a focar-se nestes pequeninos exercícios. Mas para amanhã tu vais ter que tomar uma decisão qualquer, vais ter que ter qualquer coisa para fazer em relação a uma decisão e basicamente o teu cérebro já está habituado a decidir, já está habituado a focar-se, então chega ali e pronto, é aquilo. Olha, nem há dúvida nenhuma, ok? E outra coisa importante que é, em vez de estás a atrair 50 mil coisas para ti, atrás só aquilo que é realmente importante. Porquê? Porque o teu cérebro atrai tudo como ele está. Se ele está focado, atrai o foco, atrai uma única coisa de cada vez e é aquilo que é importante para ti, ok? Percebido? Por isso, ginástica mental, muito importante para que tu possas tirar partido da tua carreira, dos teus objetivos, daquilo que tu queres para ti a nível futuro na vida, certo? Agora, em relação às energias dos planetas este ano, o mês de junho vai ser aquele mais importante, vai ser aquele que vai estar aqui mais em foco, em qual os 4 planetas, o Vênus, o Mercúrio, o Sol e a Lua, vão estar aqui a fazer das suas. Portanto, era muito importante que tu, até junho, começasses a trabalhar este foco mental, que é para quando eles estiverem aqui e darem-te toda a energia que eles têm ao passar aqui, tu possas aproveitar e, por exemplo, subir na tua carreira, ou chegar mais longe nos teus objetivos, ou conseguir mais qualquer coisa. Mas para isso tu tens de te focar, porque repara, se tu tiveres 3 objetivos para atingir ao mesmo tempo, a energia é só uma, primeiro que tu consigas atingi-los aos 3 vai ser muito difícil, provavelmente não vais atingir nenhum deles. Mas se tu já estiveres focado e souberes que é aquele, então toda a energia vai ser direcionada para aquele e de certeza que tu vais conseguir atingir esse objetivo. Agora, é importante é que tu saibas focar-te, ok? Espetacular!
Agora, depois de termos falado de trabalho e de carreira, vamos falar de relacionamentos. Tcharam! Ora bem, relacionamentos não tem que ser só relacionamentos amorosos, ok? Pode também ser relacionamentos de parcerias, pode ser relacionamentos com alguém que seja importante para ti. E isto é aquilo que nós estamos basicamente a falar. E o que acontece em relacionamentos é uma coisa extraordinária. Porque tu és uma pessoa com os pés sempre assentes na terra. Mas no que toca a relacionamentos, esquece, não é? Tu viajas na maionese, ok? É aquela coisa do pôr do sol na praia com a mesa e as velinhas e o jantar e o príncipe encantado a cavalo ou a princesa encantada a cavalo, branco, não sei o quê, blá 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 blá, não é? E fizeste ali um filme maravilhoso. O que é que tu queres no relacionamento? 100%. Tu queres tudo, tu queres a magia, tu queres a fusão, tu queres corpo, mente, espírito, tu queres aquilo assim, xarã, maravilhoso, ok? Ora bem, o que é que eu te posso dizer? Eu não te posso dizer que não vai acontecer, porque isso vai acontecer, mas é só quando tu não quiseres. Percebeste? Quanto mais filmes tu fizeres, quanto mais expectativas tu criares, quanto mais tu estiveres à espera do príncipe ou da princesa encantada, menos rapidamente ele vai aparecer ou ela vai aparecer. Quando tu desistires e disseres, não quero nada, não quero saber, pronto, está tudo, e estás sentado na praia a ver o pôr do sol e de repente aparece-te um chato qualquer, um mendigo qualquer coisa, começa ali a conversar contigo e tu olhas para ele e pensas, olha, esquece, não me chateias que eu não quero ninguém. Mas depois até conversas um bocadinho e tal, até é engraçado e tal, e metes ali, ficas amiga e tal, a situação da pessoa e tal, coisa, etc. Depois se calhar até vão tomar um cafezinho e depois não sei o quê, e quando tu vais a ver, passado algum tempo, tu acabas por descobrir que aquela pessoa que não tinha interesse absolutamente nenhum, que não vinha no cavalo branco, no pôr do sol, na praia, com o jantar à luz de velas nem nada, essas coisas, era simplesmente uma pessoa banalíssima, igual a todas as outras, era o teu príncipe encantado ou era a tua princesa encantada. Percebeste? Por isso, o que é importante? Não faças filmes, não cries expectativas, deixa fluir. Lembra-te desta frase, o universo tem planos muito melhores do que os nossos. O universo tem planos lindos, maravilhosos, fantásticos, que tu nunca sequer sonhaste que podia existir. Mas esses planos são tão fantásticos que tu jamais conseguirias lá chegar. Portanto, não tentes, não te esforces para chegar aos planos do universo, porque tu não o vais conseguir. Simplesmente abdica dos teus planos e deixa que seja o universo a trazer-te alguma coisa. É claro que tu agora vais-me dizer assim, desculpa lá, mas como não pensar, não criar expectativas, não fazer filmes, é muito difícil. E eu percebo perfeitamente. Mas o que é que tu podes fazer? Pega assim toda esta imaginação fabulosa, fantástica, maravilhosa que tu tens e escreve um livro. Escreve um romance, ok? Faz qualquer coisa de prático, de material com aquilo que tu tens dentro da tua cabeça. Tira as ideias de lá e põe-nas num sítio qualquer, para elas não estarem a interferir com os planos do universo. E depois, quando tu fores viver a vida real e leres aquilo que tu escreveste, tu vais dizer assim, caraca, o universo faz planos muito melhores que os nossos. Vou ter que reescrever o guião. Ok? E lá se vai o filme do Spielberg. Percebeste o que quis dizer? Portanto, é muito importante. Tira os pensamentos da cabeça, tira as ilusões da cabeça, tira os filmes, as expectativas e tudo e vive o momento, aprecia aquilo que te é dado. Mesmo que venha disfarçado de coisinha pequena, na realidade aquilo era só um teste para ver se tu estavas atento, ok? Ou atenta, ok? Portanto, deixa fluir e vais ver como tu consegues o romance ao contrário. É aquele em que tu começas uma coisa em qual não estás terrivelmente apaixonado ou apaixonada, mas passado algum tempo começas a conhecer a pessoa, a gostar mais dela, a sentir-te melhor, etc, etc, e quando tu vais a ver, olha, espetacular, aquela pessoa era exatamente aquilo que tu querias para ti na tua vida. Mas tem que ser ao contrário e realmente depois tu vais começando a conquistar o corpo, a mente e o espírito. E quando chegas lá, estás lá. Mas primeiro tens que abnegar os teus pensamentos, ok? Fez sentido aquilo que eu te expliquei agora? Espero bem que sim. Porquê? Ok? Porque desde abril de 2011 que há um senhor que se chama Neptuno, que está a passar por cima desta constelação, desta energia, que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que é que significa? Que tu estás com a ilusão ao quadrado, ok? Que tu cada vez fazes mais filmes e cada vez estás mais histérico ou histérica em relação ao relacionamento com alguém. E depois, claro, que também significa que mais rapidamente tu te vais desiludir, porque se criaste uma ilusão, obviamente que te desiludes. Por isso, o que eu queria que tu entendesses é que desde este abril de 2011 e até janeiro de 2026, ainda falta muito tempo,
É muito, 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 muito importante que tu tires os pensamentos da cabeça, deixa fluir. Vais ver que as coisas todas vão correr de uma forma muito melhor do que aquilo que tu estarias a imaginar inicialmente, ok? Deixa fluir, o universo está do teu lado, não crias expectativas, deixa as coisas acontecerem por elas. Lembra-te, os planos do universo são muito melhores que os nossos, ok? Maravilha? Perfect. Mas para além do Neptuno, também ainda existe outros planetas que vão estar aqui a interferir. No entanto, vai ser só mais para o próximo ano. Ou seja, no fim de dezembro de 2016, há 2 planetas que vão entrar, que vai ser Marte e Vênus. Marte tem a ver com a iniciativa, a ação, o movimento, é masculino, e Vênus tem a ver com o lado mais feminino, o amor e o entendimento entre as pessoas. Portanto, os dois, principalmente durante o mês de janeiro, vão estar a passar aqui em cima, e isto pode significar exatamente algo que vai apimentar o teu relacionamento ou os teus relacionamentos e vai fazer com que tu te sintas melhor. Agora, não te esqueças, não é só neste momento, é desde sempre, não fazer filmes, não criar expectativas para poder apreciar aquilo que o universo tem para te dar. Não só depois em janeiro, também em fevereiro, principalmente a partir de meio de fevereiro até meio de março, entra depois também o Sol, a Lua e o Mercúrio, e vão-te estar também a ajudar, lá em 2017, a que tu possas também ter mais iniciativas ou mais agitação dentro da tua área dos relacionamentos, ok? Portanto, o fim do ano e o início do próximo ano vai ser bastante mais vantajoso para ti nesta área, por isso tens um ano inteiro para trabalhar esta coisa de tirar os pensamentos dentro da cabeça e apreciar aquilo que o universo tem para te dar. Certo? Por último, vamos falar em relação à espiritualidade. E espiritualidade, eu não gosto muito desta palavra, eu gosto mais de pensar em energia, porque espiritualidade, a palavra está muito pouco desenvolvida. As pessoas pensam só em espiritismos e em bruxarias e não sei o quê e não sabem exatamente o que é que significa. Espiritualidade é energia, são as energias todas que estão umas à volta das outras. E eu comecei o vídeo a falar sobre isto e vou terminar exatamente da mesma maneira. Que eu queria que tu entendesses que as energias que estão à tua volta, pelo facto de tu seres do signo ou do ascendente que tu és, têm a ver com energia de alegria, de boa disposição, de criatividade, de dinamismo, ok? Portanto, é uma energia muito positiva, muito bonita, muito alegre, ok? Ainda bem, porque da maneira como tu tens o ascendente e o signo, não era fácil se fosse de outra forma. Agora, o que é que pode acontecer? É que tu podes não acreditar, que é tão bom, que até é demais para ser verdade, não é? Então podes não acreditar nisso, e então tu acabas por estar à procura dessa alegria, dessa felicidade e tudo em algo externo a ti, ok? E exagerando quando estás com os outros, ou exagerando nas tuas atitudes, ou exagerando no mundo à tua volta, acaba por criar uma certa chamar a atenção das pessoas para que alguém te valorize, ok? E isso não é positivo, porque repara, sempre que tu estás a exagerar para chamar a atenção, as pessoas vão achar-te o bobo da corte e não te vão dar atenção absolutamente nenhuma, e cada vez tu vais ficar mais frustrado ou frustrada. Portanto, o que é que eu queria que tu percebesses? Valoriza-te, ok? És tu que tens que te dar o teu valor e tens que simplesmente ser, tal e qual como tu és. Se tu simplesmente fores, vais reparar que toda a gente à tua volta vai gostar de ti como tu és. Olha, um bom exemplo para isto. Sabes o Jô Soares? O Jô Soares, aquele dos programas de diversão cómicos, pronto. Repara, ele é gordo até dizer chega. Achas que isso o impediu de chegar onde ele chegou? Não. Porque ele valorizou-se. Ele disse, eu sou um excelente entertainer. Com gordura, sem gordura, sou um excelente entertainer. E chegou lá. E fluiu e ficou. E se o Jô Soares resolvesse ficar mais magro, de certeza que toda a gente ia dizer, nem parece ele, não sei o quê, porque ele deixava de ter aquela piada toda que ele tem com a gordura toda que ele tem. Percebes? É isso que eu quero que tu percebas. Valoriza-te, ok? Independentemente de seres baixo, seres gordo, seres magro, seres alto, teres uma verruga, teres uma não sei o quê, teres uma orelha mais pequena, teres um não sei o quê, teres uma perna menor, barriga, corcunda, não interessa. Independentemente daquilo que tu tenhas, valoriza-te, porque o teu valor está nesse pormenor, está nessa pequenina coisa que és tu. E porque és tu, mostra o és tu. Põe cá para fora o teu ser, mostra quem tu és. E tu vais ver como as coisas todas correm de uma forma completamente diferente. Porque se tu te valorizas, toda a gente te vai valorizar também. Lembra-te disto, ok? É mesmo muito importante. E pronto. Não, espera ainda, falta-me dizer-te aqui em relação... Já estava a escapar. Em relação aos planetas. O que acontece em relação aos planetas é que este ano, em julho e em agosto, os tais 4 planetinhas, o Mercúrio, o Vênus, o Sol e o Marte, o Sol e a Lua, vão estar a passar em cima desta tua área, ok? Portanto, eles vão estar a pedir para tu te valorizares mais. O que pode acontecer é das duas uma, ou tu sentes-te desvalorizado e vais estar a exagerar para os outros te valorizarem e aí vais-te decepcionar e sentir frustrado, ou tu já estás muito bem contigo
contigo próprio, já te estás a valorizar, então tu vais ver que toda a gente também te vai valorizar, ok? Muito importante que tu te lembres destas datas de julho a agosto, porque realmente é uma altura em que tu vais notar maior necessidade de te valorizares. Não procures no exterior a ti, procura dentro de ti, porque lá está a tua valorização pessoal, certo? Ok, maravilhoso. Então agora, posto termos então terminado esta situação relativo às análises dos planetas, espero que tenhas gostado. Vou recomendar também que continues a verificar todos os outros vídeos que eu vou postando ao longo do ano. Também, se quiseres fazer uma verificação em relação ao teu próprio mapa, ao teu mapa pessoal, estarei disponível para isso. Os meus contactos estão aqui em baixo para tu me poderes contactar. Assim como também, se quiseres vir fazer um curso de astrologia, está disponível também para tu vires aprender. Eu ensino astrologia de uma forma muito simples, muito básica, muito fácil, muito prática, para poderes usar no teu dia-a-dia, para poderes tirar partido daquilo em ti, na tua vida, e portanto não vais perder nada, pelo contrário, vais ganhar muito em vir fazer um curso de astrologia, mesmo que não seja para ser um astrólogo, que seja apenas para ter mais autoconhecimento, ok? Então pronto, espero então que tenhas gostado, um abraço muito grande, um beijinho enorme e até uma próxima.